Fala, professor, tudo bem? Então, aqui vai ser o meu vídeo aí de explicação da resolução da prova. Bom, eu decidi fazer a separação da explicação conforme está separado no material das aulas também, conforme foram passadas as aulas, que é a separação por classe aí de processo de usinagem, conforme o objetivo, assim, principalmente. Então, eu vou fazer um comparativo entre a retificação, o brunimento e a lapidação, depois a eletroerosão, a usinagem química e a microusinagem a laser, e depois os processos os pós-processamentos aí de superfícies usinadas, que vai ser o jateamento e o burnishing, tá? Então aqui já abrindo o comparativo entre a retificação, brunimento e lapidação, para a primeira parte cinemática, os processos de retificação eles vão variar conforme cada tipo de processo, né? Mesmo com o rebolo abrasivo sempre se mantendo estático. Então a gente vai ter aí a retificação centerless, a cilíndrica e a retificação plana, né? Então na centerless o rebolo de corte, a régua e o rebolo de arraste eles vão se manter estáticos, enquanto quem entra e sai é a nossa peça a ser usinada. Na cilíndrica externa o rebolo de corte ele se mantém estático, mas a peça usinada é fixada na máquina, então daí vai ter aí uma programação para a gente controlar a usinagem que está sendo feita da peça. E vai se mover aí no sentido longitudinal, né? Quem vai se mover ali é a mesa. E na retificação plana, o rebolo de corte ele vai se manter novamente fixo, e a peça que é fixada na mesa vai se mover na direção longitudinal da mesa. Então ela vai ficar indo e voltando, como a gente viu naquele vídeo ali, né? Então, falando agora um pouco mais sobre o processo de brunimento da cinemática, ele vai ter duas componentes aí que devem ser observadas na cinemática do processo, que vai ser a velocidade axial e a velocidade de rotação. A ferramenta de corte ela vai variar o movimento entre subida e descida, ao mesmo tempo que ela vai estar rotacionando. E essa característica vai gerar a estrutura de superfície, que vão ser aquelas ranhuras, né, que a gente viu. E vão ter diferenças entre os processos puramente mecânicos e os processos com controle numérico de velocidades e de avanço. Então isso é legal de mencionar também sobre o controle numérico, que pode gerar benefícios aí na ferramenta de corte e na peça usinada, né? Então vai ter um controle maior sobre isso, então a gente vai saber também melhor como vão ser os limites da ferramenta, os limites da peça, né? Que sempre tem limites. E essas ranhuras elas vão ter umas tolerâncias dos ângulos também, conforme o seu propósito, que nem o professor tinha mencionado lá, para pistões, em que vai auxiliar na lubrificação também, principalmente ali naquela superfície. Para o processo de lapidação, né, a pasta ou líquido que vai comportar os grãos ali abrasivos, né, ela vai ser colocada sobre a peça a ser usinada, e aí a ferramenta que vai ser utilizada para lapidar vai transmitir o seu formato para a peça, né? Então, deu para ver que são coisas diferentes, mas o processo em si de usinagem vai ser o mesmo, que vai ser a utilização dos grãos abrasivos para fazer o corte, né? Então, eu sempre gosto de entender como se fosse uma integral, né? Então, a gente observa sempre cada pequeno grão vai fazendo o seu trabalho, assim como cada pequeno cálculo da área vai tendo a sua função, mas no todo, né, a integral, no caso o rebolo todo, vai gerar o efeito uniformizado que a gente vai ter. O processo fundamental de remoção do material, como eu já estava emendando agora, aí vai ser essa emissão de grãos abrasivos ligados no rebolo, vão ser movidos em altas velocidades para que cada um dos grãos realize sua pequena parcela de corte. Então, cada um funciona efetivamente como uma ferramenta de corte. Aí, quando a gente junta tudo, ele vai gerar esse efeito uniforme, né? Por isso também que é denominado geometria não definida, né? Porque cada grão vai ter a sua geometria específica, mas na média vai ser gerado o mesmo tamanho, a mesma qualidade de superfície. Isso falando da retificação, né? No caso do brunimento, um fator que vai diferenciar da retificação é que ele vai ter o contato, vai manter contato da superfície constante com a peça, né? Então, o princípio de corte é semelhante à retífica, mas no caso são os pedaços de rebolo que são alocados, né, ao redor da nossa ferramenta, que vai ficar fazendo aquele movimento de rotação e movimento de subida e descida. E no caso da lapidação,
Comparando com os dois anteriores, né, o grão ele fica solto no líquido ou na pasta. Então os grãos aí vão ter o objetivo de induzir essas microtrincas na peça, que vão gerar o desplaçamento de partículas e vão realizar o processo de usinagem, né? Então tem um tempo ideal de lapidação, que nem mostrava lá num gráfico na aula, e porque os grãos que estão imersos na pasta, eles acabam perdendo sua qualidade, né? Quanto maior o tempo de usinagem que vai sendo feito, porque o grão abrasivo ele também vai se desgastando, né? O que pode gerar essas fadigas indesejadas na nossa peça. Quanto à geração de calor, é muito semelhante, principalmente para todos os processos, assim, principalmente para a retificação e para o brunimento, porque o calor ele vai se manter bastante no rebolo, né? Vamos considerar que as nossas... Só um pouquinho. Vamos ver. Vamos considerar que os nossos pedaços de rebolo que estão ali na nossa ferramenta de brunir vão ser rebolo também, então, porque vai ser um ligante que vai conectar os abrasivos. Então, o que acontece é que uma parte do calor fica muito retida naquilo ali, né? Principalmente também por não ter a geração dos cavacos, por não ter a geração de cavacos bem definidos, né? Então, vai sendo gerado um pó também, enfim... tudo que vai sendo levado principalmente aí pelo nosso fluido lubriefrigerante. Então, a função do fluido ela é mais importante do que nunca para não danificar principalmente o rebolo, né? Então, esse é um dos maiores cuidados a serem tomados na retificação, né? Não utilizar velocidades de corte muito altas, que vão criar camadas termicamente afetadas na superfície do material, que vão danificar o comportamento da peça e a diminuição de resistência a fadigas. Então, isso é um fator também a ser considerado. Pode acabar gerando aí essas modificações microestruturais aí no nosso material, principalmente na parte da superfície. E ele falando um pouco mais do brunimento agora, é um processo que possui uma mecânica de funcionamento semelhante à retificação, então também tem essa característica de absorver a maior parte do calor gerado. Quanto à qualidade da forma, falando da retificação, todos os processos de retificação vão ter capacidade de ter excelentes qualidades de forma, né? Desde que a operação seja executada dentro dos conformes. Então, para todos esses processos aqui, enfim, para todo o processo de usinagem, é muito importante contar com a execução adequada do operador, principalmente, né? Então, enfim. O material, falando um pouco mais do processo de brunimento, o material utilizado nas réguas de brunir, ele é formado pelo ligante pelos grãos abrasivos, eles vão ter esse sistema de autoafiação, e vão possibilitar, por isso, uma confiabilidade muito grande na qualidade e de formato da peça que for usinada por brunimento. Isso acontece mesmo para a retificação, né? Por quê? Porque, por exemplo, vamos utilizar de exemplo um torneamento, né? Então, que a gente vai ter uma ferramenta de corte que é diferente de uma ferramenta de corte utilizada na retificação e no brunimento. Então, conforme ela vai se desgastando, tem que ser feita a troca da ferramenta. Então, a ferramenta tem ali a sua vida útil, mas é uma vida útil diferente também da de retificação e de brunimento. Por quê? Porque esses aqui possuem sistemas de autoafiação também. Então, por um certo período mais prolongado, elas conseguem manter ainda aquele padrão de qualidade, mas, claro, sempre tendo que ser revisto. Tanto que é por isso que gera bons acabamentos, como eu mencionei aqui, gera bons acabamentos, né? Então, vale ressaltar aqui o super finishing, que foi mencionado aí pelo professor Xavier também, que é o brunimento ali com a régua fixa, em que são colocadas as lixas, e cada lixa vai ter aí a sua granularidade também, né, para obter acabamentos diferentes com rugosidades diferentes. Vai ser até interessante mencionar aqui o investimento aqui na lapidação, na retificação e no brunimento, na qualidade da forma, porque isso aqui vai também, é interessante comparar também depois tem algum processo que é interessante comparar, que é o processo da lapidação também. É interessante comparar, por quê? Porque o processo da lapidação, ele vai ser lento, né? Ele é um processo lento. Então, conforme a gente puder investir ali no processo de retificação ou no processo de brunimento, fazendo os cálculos aí de custo também, de tempo, como a gente sempre viu, né? O somatório do tempo todo de processo, é interessante saber ponderar se vai valer mais a pena deixar uma superfície
acabada com uma certa rugosidade para investir um pouco mais de tempo na lapidação, ou conseguir investir um pouco mais na retificação ou no brunimento, para depois não precisar dedicar tanto tempo para a lapidação. Então isso é um diferencial que eu acho que é bem importante também ser mencionado, né? Então todos os processos aí vão gerar qualidades dimensionais muito boas, né, na casa aí de micrômetros também. E todos eles também são processos são processos utilizados para finalização da usinagem de uma peça, assim, são os últimos processos a serem feitos, assim. Então, são processos de acabamento. Eu acho que essa comparação aí eu acho que é o interessante, assim, para não me prolongar muito, beleza?